Imagine por um momento que você está diante da decisão mais importante da sua vida. Uma decisão que pode custar tudo: sua posição, sua segurança, até mesmo sua própria vida. E, ao mesmo tempo, é uma decisão que define quem você realmente é no mais profundo do seu ser. Foi exatamente isso que 3 jovens hebreus enfrentaram há mais de 2.500 anos, numa terra estrangeira, sob o domínio do mais poderoso império da época. O que você vai descobrir hoje combina verdade espiritual com descobertas arqueológicas fascinantes que nos ajudam a entender não apenas o que aconteceu, mas como esse evento transformou para sempre nossa compreensão sobre fé, coragem e intervenção divina. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que as ruínas da antiga Babilônia revelam fornalhas industriais capazes de atingir temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas escrituras quanto pela história. Estes 3 jovens não apenas sobreviveram, mas saíram da fornalha sem sequer o cheiro de fumaça em suas roupas. Como isso foi possível? E quem era aquela misteriosa quarta figura que caminhou com eles nas chamas? Para entendermos completamente este milagre extraordinário, precisamos mergulhar no contexto histórico que tornou esta situação não apenas uma questão de fé, mas uma revolução cultural e política que ecoou através dos séculos. Estamos falando do reinado de Nabucodonosor, um dos monarcas mais poderosos da história antiga, que governou a Babilônia entre 565 e 562 a.C. Historiadores explicam que Nabucodonosor não era apenas um conquistador militar, mas um visionário obcecado por poder e controle total sobre seus súditos. A palavra Nabucodonosor vem do acadiano Nabuco-Durri-Ussur, que significa que Nebo proteja a coroa. Nebo era o deus babilônico da escrita e da sabedoria, e este nome já nos mostra a profundidade da cultura pagã na qual nossos 3 jovens hebreus foram inseridos à força. Para aquela época, isso era revolucionário porque nenhum império anterior havia tentado um controle tão absoluto sobre a vida religiosa e cultural de seus súditos. Nabucodonosor não se contentava apenas com tributos e obediência política. Ele queria controlar a alma das pessoas. Documentos da época confirmam que a construção da estátua de ouro, mencionada em Daniel capítulo 3, versículo 1, não era apenas um monumento religioso, mas um instrumento político sofisticado. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, aproximadamente 27 metros de altura por 2 metros e 70 centímetros de largura. Engenheiros modernos explicam que essas proporções criam um impacto visual impressionante, projetado para inspirar tanto admiração quanto temor reverencial. Recentes escavações revelaram que a planície de Dura, onde a estátua foi erguida, hoje corresponde à região próxima à atual cidade de Hilla, no Iraque, distante aproximadamente 10 quilômetros da antiga Babilônia. Especialistas em engenharia antiga explicam que escolher esta planície não foi acidental. Tratava-se de um local perfeitamente visível de grandes distâncias, onde o som dos instrumentos musicais poderia ecoar claramente para milhares de pessoas reunidas. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que este não era simplesmente um ato religioso, mas uma genial estratégia de engenharia social. Antropólogos culturais revelam que forçar populações diversas a participarem de um ritual comum era uma técnica avançada de unificação imperial. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas identificavam-se primariamente através de suas práticas religiosas e culturais. Forçar alguém a adorar outros deuses equivalia a apagar completamente sua identidade nacional e espiritual.
É neste contexto que encontramos nossos 3 jovens hebreus, cujas verdadeiras identidades foram deliberadamente atacadas desde o momento em que chegaram à Babilônia como cativos de guerra. Originalmente, eles se chamavam Hananias, Misael e Azarias, nomes que carregavam profundo significado espiritual. A palavra Hananias vem do hebraico Shananiah, que significa Yahweh é gracioso, ou o Senhor mostrou graça. Misael deriva de Michael, que significa quem é como Deus, uma pergunta retórica que afirma a incomparabilidade divina. E Azarias vem de Azariah, significando o Senhor ajudou, ou Yahweh é meu auxílio. Observe a genialidade espiritual destes nomes. Cada um deles era uma declaração teológica viva sobre o caráter e os atributos do Deus de Israel. Quando estes jovens se apresentavam, seus próprios nomes proclamavam verdades fundamentais sobre Yahweh. Mas os babilônios compreenderam perfeitamente o poder simbólico dos nomes e implementaram uma estratégia psicológica sofisticada para quebrar a resistência cultural destes cativos. Por isso, receberam novos nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Arqueólogos descobriram que essa prática de renomeação era sistemática e tinha propósito específico. Sadraque provavelmente deriva de Shadraque, relacionado ao deus solar babilônico Marduk. Mesaque pode estar conectado a Meshach, possivelmente honrando a deusa Sheshach, outro nome para Babilônia. E Abed-nego significa servo de Nego, referindo-se ao deus Nebo, o mesmo mencionado no nome de Nabucodonosor. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que esta era uma forma de guerra psicológica extremamente avançada. Os babilônios não queriam simplesmente escravizar corpos. Eles buscavam conquistar mentes e corações, apagando completamente a identidade original de seus cativos e reconstruindo-os como cidadãos babilônicos leais. Mas estes 3 jovens hebreus mantiveram algo que nenhum decreto real poderia tocar: sua convicção interior sobre quem realmente serviam. Durante anos, eles navegaram cuidadosamente entre as pressões culturais e suas convicções pessoais. Daniel, capítulo 1, nos mostra que eles já haviam enfrentado questões de compromisso quando se recusaram a contaminar-se com as comidas e bebidas da mesa real. Especialistas em nutrição antiga explicam que esta recusa não era apenas uma questão dietética, mas uma declaração de independência espiritual e cultural. Para aquela sociedade, isso significava que estes jovens estavam dispostos a arriscar sua posição privilegiada por princípios que a maioria consideraria negociáveis. O contexto cultural explica que aceitar a comida do rei não era apenas uma refeição, mas um ritual de lealdade que implicava em aceitar também os deuses sob cuja proteção aquela comida era preparada e servida. Agora, imagine a tensão que deve ter crescido ao longo dos anos. Estes jovens demonstraram competência excepcional em suas funções governamentais, ganharam respeito e confiança, mas mantiveram sempre uma linha clara entre cooperação funcional e compromisso espiritual. Eles serviram fielmente o governo babilônico, mas nunca abandonaram sua identidade como servos do Deus de Israel. Então, chegou o dia da decisão definitiva. Nabucodonosor havia erguido sua estátua de ouro e convocado todos os líderes do império para a cerimônia de dedicação. A palavra original para dedicação aqui é Chanukah, em aramaico, a mesma raiz da festa judaica que celebra a dedicação. A ironia é profunda. Numa cerimônia de dedicação pagã, 3 jovens hebreus iriam demonstrar o verdadeiro significado de dedicação ao Deus verdadeiro. Mas aqui vem uma descoberta arqueológica fascinante. Documentos cuneiformes encontrados nas ruínas de Babilônia descrevem cerimônias similares, onde a participação era obrigatória para todos os funcionários governamentais. Não participar
não era visto apenas como desobediência religiosa, mas como traição política passível de morte. O decreto de Nabucodonosor não era uma sugestão, era uma ordem imperial absoluta. Quando os instrumentos musicais soaram, harpa, flauta, cítara, sambuca, saltério, gaita de foles e toda espécie de música, segundo o texto bíblico, algo extraordinário aconteceu. Enquanto milhares de pessoas se prostraram imediatamente diante da estátua de ouro, 3 figuras permaneceram em pé. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta. Numa multidão de milhares, apenas 3 tiveram coragem de manter sua posição. O contraste é impressionante. A maioria esmagadora obedeceu ao decreto real, mas uma minoria minúscula escolheu obedecer a um decreto maior, o primeiro mandamento dado por Deus no Monte Sinai. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Para aquela época, esta decisão era suicídio social e político. Antropólogos culturais revelam que resistir publicamente a um decreto real não apenas colocava em risco a vida dos rebeldes, mas também podia trazer consequências para suas famílias e comunidades. Ainda assim, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram uma escolha que ecoaria através da história. Obediência a Deus acima de reis e autoridades humanas. Quando foram trazidos diante de Nabucodonosor, suas palavras revelam uma fé madura e inabalável. O nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esta resposta contém uma das declarações de fé mais profundas já registradas. Eles não basearam sua obediência numa garantia de livramento, mas numa convicção absoluta sobre quem mereciam adorar, independentemente das consequências. A palavra original para "pode livrar-nos" implica tanto capacidade quanto possibilidade. Eles sabiam que Deus tinha poder para salvá-los, mas não presumiam que necessariamente o faria. A reação de Nabucodonosor foi explosiva. O texto diz que se mudou o aspecto do seu semblante, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costumava ser aquecida. Por que especificamente 7 vezes mais? A palavra original para 7 aqui é Shivá, em aramaico, que simbolicamente representa completude e perfeição. Nabucodonosor não estava apenas ordenando mais calor. Ele estava simbolicamente declarando que aplicaria o máximo de força destrutiva possível. Especialistas em metalurgia antiga explicam que as fornalhas babilônicas eram utilizadas principalmente para fundição de metais preciosos e fabricação de vidro. Documentos da época confirmam que essas fornalhas podiam atingir temperaturas extremas, necessárias para trabalhar com ouro e prata. Arqueólogos descobriram que os babilônicos tinham tecnologia avançada para controle de temperatura, usando sistemas de ventilação sofisticados e combustíveis especiais. Mas aquecer uma fornalha 7 vezes mais que o normal criou uma situação extraordinária. O calor tornou-se tão intenso que os soldados mais valentes do exército, aqueles encarregados de lançar os 3 hebreus na fornalha, morreram queimados apenas pela proximidade das chamas. Este detalhe é crucial. Homens, treinados para a guerra, vestindo equipamento de proteção, morreram instantaneamente pelo calor que os 3 hebreus estavam prestes a enfrentar diretamente. Aqui está o que acontece que desafia toda explicação natural. Sadraque, Mesaque e Abednego não apenas sobreviveram, mas foram vistos caminhando livremente dentro da fornalha. E mais impressionante ainda, havia uma 4ª figura com eles, que Nabucodonosor descreveu como semelhante a um filho dos deuses.
Quem era este misterioso quarto homem? Esta pergunta tem intrigado teólogos e estudiosos por milênios. Algumas possibilidades emergem das Escrituras e da tradição judaico-cristã. Primeira possibilidade: uma teofania, uma manifestação visível do próprio Deus. O Antigo Testamento registra várias ocasiões onde Deus se manifestou de forma visível para proteger ou comunicar-se com seu povo. Segunda possibilidade: um anjo enviado especificamente para este livramento. O livro de Daniel está repleto de narrativas sobre intervenção angelical. O próprio Daniel foi protegido na cova dos leões por um anjo que fechou a boca dos leões. Consistente com o padrão bíblico, Deus frequentemente enviava mensageiros celestiais para situações de extremo perigo enfrentado por seus servos fiéis. Terceira possibilidade, e talvez a mais fascinante: uma cristofania, uma manifestação pré-encarnação de Jesus Cristo. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que várias aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento eram, na verdade, manifestações de Cristo antes de sua encarnação. O fato de Nabucodonosor, um pagão, reconhecer imediatamente a natureza divina desta figura sugere que sua presença carregava uma autoridade e glória inconfundíveis. A palavra original usada por Nabucodonosor é Bar Elahim em aramaico, que literalmente significa filho dos deuses ou filho de divindade. Para um rei politeísta, esta era a única linguagem disponível para descrever uma manifestação do sagrado que transcendia sua compreensão religiosa limitada. Ele estava vendo algo que sua cosmovisão pagã não conseguia categorizar adequadamente. O impacto espiritual dessa visão transformou até mesmo o coração endurecido de Nabucodonosor. Este homem, que momentos antes estava consumido de raiva e determinado a executar uma sentença de morte cruel, subitamente reconheceu estar na presença de algo sagrado e poderoso além de sua compreensão. A transformação foi tão dramática que ele mesmo se aproximou da boca da fornalha e chamou os 3 hebreus para saírem. E então aconteceu o impossível. Eles saíram da fornalha não apenas vivos, mas completamente intactos. O texto bíblico é meticuloso em seus detalhes. Nem um cabelo das suas cabeças se queimou, nem os seus vestidos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Daniel, capítulo 3, versículo 27. Este versículo contém um dos relatos de milagre mais detalhados de toda a Escritura. Cada elemento enfatiza a completude do livramento divino. Seus cabelos, a parte mais frágil e combustível do corpo humano, permaneceram intactos. Suas roupas, feitas de materiais naturais altamente inflamáveis, não mostraram qualquer sinal de chamuscado. E mais impressionante, nem mesmo o cheiro de fumaça, que normalmente penetra tudo em contato com fogo, estava presente neles. Especialistas em comportamento do fogo explicam que isto desafia todas as leis conhecidas da física. Mesmo uma exposição breve a temperaturas extremas deixa marcas permanentes. O fato de que nem sequer o odor de fumaça permaneceu sugere que, de alguma forma sobrenatural, o próprio fogo foi neutralizado em sua capacidade de afetar estes homens. Curiosamente, o texto menciona que apenas as cordas com as quais foram amarrados foram queimadas. Esta é uma imagem poética poderosa. O fogo consumiu apenas aquilo que os restringia, liberando-os completamente para caminhar em liberdade dentro da fornalha. O que foi projetado para destruí-los tornou-se o instrumento de sua libertação. A reação dos espectadores foi de espanto total. Sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se reuniram para examinar pessoalmente estes homens sobre os quais o fogo não teve poder algum. Para aquela sociedade, que compreendia o fogo como uma das forças mais destrutivas e incontroláveis da natureza,
Testemunhar tal proteção sobrenatural foi uma experiência que transformou para sempre sua compreensão sobre poder e divindade. Nabucodonosor imediatamente reconheceu a magnitude do que havia presenciado. Suas palavras reveladoras foram: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e entregaram os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum Deus, exceto o seu Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. Esta declaração é extraordinária por várias razões. Primeiro, um rei absoluto publicamente admitiu que seus súditos fizeram bem em desobedecê-lo. Segundo, ele reconheceu que existe um poder superior ao seu próprio. Terceiro, ele honrou a fidelidade destes homens ao seu Deus, acima da lealdade ao trono humano. E quarto, ele emitiu um decreto protegendo o povo hebreu e sua religião em todo o território babilônico. O decreto subsequente de Nabucodonosor estabeleceu que qualquer pessoa que falasse mal do Deus de Israel seria despedaçada e sua casa transformada em montão de escombros, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel, capítulo 3, versículo 29. Este foi um dos primeiros decretos de tolerância religiosa da história antiga, nascido do reconhecimento de poder divino, demonstrado através da fidelidade de 3 jovens corajosos. Como resultado, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos na província de Babilônia. Mas esta promoção não foi simplesmente um reconhecimento de sua sobrevivência. Foi o reconhecimento de que pessoas com tal integridade e convicção eram exatamente o tipo de líderes que um reino sábio deveria valorizar e promover. Para entendermos completamente o significado deste evento, precisamos reconhecer os paralelos profundos que ele estabelece com temas centrais das Escrituras. O fogo, ao longo da Bíblia, simboliza simultaneamente juízo divino, purificação espiritual e teste de fé. Deus falou a Moisés através de uma sarça que ardia, mas não se consumia. Ele guiou Israel no deserto através de uma coluna de fogo. Elias chamou fogo do céu no Monte Carmelo para demonstrar que Yahvé é o verdadeiro Deus. A fornalha ardente torna-se, portanto, uma metáfora poderosa das provações que todos os fiéis enfrentam. Assim como estes 3 jovens foram testados pela pressão cultural, política e religiosa, todo seguidor genuíno de Deus, eventualmente, enfrenta situações onde deve escolher entre conformidade e convicção, entre segurança temporal e fidelidade eterna. Há uma ironia profunda nesta narrativa que não podemos ignorar. Aqueles que obedeceram ao rei, os soldados que executaram suas ordens, morreram queimados. Mas aqueles que desobedeceram ao rei por fidelidade a um rei maior, foram sobrenaturalmente protegidos e promovidos. Esta inversão completa das expectativas humanas ilustra um princípio fundamental do reino de Deus. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículo 25. Comparando com outras narrativas de livramento milagroso nas Escrituras, vemos padrões consistentes. Daniel, na cova dos leões, onde os animais predadores tornaram-se pacíficos em sua presença. Elias, no Monte Carmelo, onde fogo desceu do céu para consumir sacrifício molhado com água. Pedro, libertado da prisão por intervenção angelical na véspera de sua execução planejada. Em todos estes casos, vemos Deus intervindo sobrenaturalmente quando seus servos fiéis enfrentam situações humanamente impossíveis por causa de sua lealdade a Ele. Mas o milagre da fornalha ardente possui características únicas. É o único relato bíblico onde vemos uma figura divina caminhando literalmente ao lado dos fiéis em meio ao fogo da provação. Esta imagem antecipa a promessa de Jesus.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. A presença do quarto homem na fornalha continua sendo um dos maiores mistérios teológicos da Bíblia, mas também uma das revelações mais consoladoras. Ela nos ensina que mesmo nas situações mais extremas, quando enfrentamos o fogo da perseguição, da injustiça, da doença, da perda ou de qualquer forma de sofrimento por causa de nossa fé, não caminhamos sozinhos. Há sempre uma presença divina conosco, transformando o local da provação num lugar de revelação. Este princípio encontra eco nas palavras do salmista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. A diferença é que, na fornalha de Nabucodonosor, esta presença divina tornou-se visível até mesmo para olhos pagãos, demonstrando que o cuidado de Deus por seus filhos transcende todas as barreiras culturais e religiosas. As lições espirituais desta narrativa são profundas e aplicáveis a cada geração. Primeira lição: fidelidade até a morte como princípio de fé. Os três hebreus não basearam sua obediência numa garantia de livramento, mas numa convicção sobre o que era certo, independentemente das consequências. Esta é fé madura. Servir a Deus porque Ele é digno de ser servido, não apenas porque isso nos beneficia. Segunda lição: o poder da resistência contra a idolatria e pressões culturais. Em toda geração existem estátuas de ouro que a cultura exige que adoremos. Poder, dinheiro, status, popularidade, segurança, prazer. A coragem de permanecer em pé quando todos ao redor se curvam continua sendo uma das maiores necessidades de nosso tempo. Terceira lição: Deus se revela de forma mais intensa na prova do fogo. Nabucodonosor nunca havia visto uma manifestação divina até o momento em que três jovens estavam dispostos a morrer por suas convicções. Frequentemente, é nos momentos de maior pressão que experimentamos a presença e o poder de Deus de maneiras que nunca imaginaríamos possíveis. Quarta lição: a coragem da minoria fiel como testemunho que impacta multidões. Três jovens transformaram a perspectiva religiosa de todo um império. Sua fidelidade privada tornou-se testemunho público que resultou em proteção legal para todo o povo de Deus. Nunca subestime o impacto que sua fidelidade pessoal pode ter sobre os que observam sua vida. Há detalhes fascinantes nesta narrativa que merecem destaque especial. Os nomes originais dos hebreus apontavam para o Deus de Israel. Cada nome era uma declaração teológica. Mas os nomes babilônicos apontavam para deuses pagãos. Cada nome era uma tentativa de conversão religiosa através da linguagem. O fato de que eles mantiveram suas convicções, apesar da pressão psicológica constante, demonstra a profundidade de sua formação espiritual. O detalhe do 7 vezes mais quente aparece em nenhum outro milagre bíblico. O número 7 simboliza completude. Nabucodonosor aplicou força máxima, mas descobriu que existe um poder maior que todas as forças humanas combinadas. A ironia é deliciosa. Quanto mais intenso ele tornou o fogo, mais clara ficou a demonstração do poder sobrenatural de proteção divina. É significativo que o próprio rei que mandou executá-los foi quem reconheceu publicamente o milagre. Nabucodonosor tornou-se a testemunha principal da fidelidade divina. Às vezes, Deus usa até mesmo nossos opositores para confirmar sua obra em nossas vidas. Os inimigos de nossa fé podem tornar-se, involuntariamente, as testemunhas mais convincentes do poder de Deus, operando através de nossa fidelidade. A ironia final é perfeita. Aqueles que obedeceram ao rei morreram queimados, mas aqueles que desobedeceram ao rei por fidelidade a Deus viveram e foram promovidos.
Esta inversão completa das expectativas humanas ilustra o princípio bíblico de que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Mas talvez o aspecto mais misterioso e consolador de toda esta narrativa seja a presença contínua do quarto homem na fornalha. Especialistas em teologia bíblica continuam debatendo sua identidade específica, mas todos concordam em seu significado. Quando enfrentamos o fogo por causa de nossa fé, não estamos sozinhos. Há sempre uma presença divina conosco, transformando o lugar da provação num santuário de revelação. Esta verdade ecoa através dos séculos até nossos dias. Quando você enfrenta pressão para comprometer seus valores, lembre-se de 3 jovens que escolheram ficar em pé quando todos ao redor se curvaram. Quando você se sente sozinho em suas convicções, lembre-se de que há alguém caminhando ao seu lado, mesmo quando outros não podem vê-lo. Quando o fogo das circunstâncias parece insuportável, lembre-se de que o mesmo Deus que protegeu Sadraque, Mesaque e Abed-nego continua sendo poderoso para livrar, sustentar e transformar situações impossíveis. A fornalha de Nabucodonosor já se apagou há milênios, mas a presença divina revelada naquele momento continua disponível para todos os que escolhem fidelidade acima de conveniência, coragem acima de conformidade e confiança em Deus acima de segurança humana. Imagine por um momento o que Deus quer fazer através da sua própria fidelidade. Quando você permanece firme em suas convicções, mesmo sob pressão, você não está apenas protegendo sua própria integridade. Você está criando oportunidades para que outros vejam o poder e a fidelidade de Deus, operando através de uma vida rendida a Ele. Que esta história inspire você a ser parte da minoria corajosa que permanece fiel quando todos ao redor fazem concessões. Que ela encoraje você a confiar que, mesmo nas situações mais extremas, há uma presença divina caminhando ao seu lado. E que ela lembre você de que sua fidelidade hoje pode resultar em livramento, proteção e promoção de maneiras que você nem sequer imagina possíveis. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua buscando pessoas dispostas a permanecerem fiéis, mesmo quando isso custa tudo. E ele continua intervindo sobrenaturalmente na vida daqueles que escolhem obedecê-lo acima de qualquer autoridade humana. Que esta revelação histórica e espiritual toque seu coração como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos. Que ela fortaleça sua fé, inspire sua coragem e confirme sua convicção de que servir ao Deus verdadeiro vale qualquer preço que possamos ser chamados a pagar. A fornalha pode estar aquecida 7 vezes mais, mas há alguém que caminha conosco nas chamas. E quando saímos do fogo, e sempre saímos, de uma forma ou de outra, não levamos conosco nem mesmo o cheiro de fumaça, apenas o perfume da vitória divina e o testemunho transformador de que nosso Deus reina supremo sobre todos os poderes deste mundo. Que a paz do Deus que livrou 3 jovens hebreus de uma fornalha ardente repouse sobre sua vida hoje. Que a esperança que sustentou sua fidelidade em meio à pressão cultural fortaleça sua caminhada de fé. E que a prosperidade espiritual, emocional e material que resulta de uma vida vivida em total obediência ao Senhor seja sua porção abundante, assim como foi para aqueles que escolheram permanecer fiéis, mesmo diante da ameaça de morte. O mesmo Deus que transformou uma fornalha de destruição num lugar de revelação divina pode transformar qualquer situação difícil que você esteja enfrentando. Confie nele, permaneça fiel e prepare-se para ver milagres que deixarão até mesmo seus opositores declarando: não há outro Deus que possa livrar como este. Mas a história dos 3 hebreus revela camadas ainda mais profundas quando examinamos o contexto político e religioso mais amplo da época.
Para compreendermos completamente a magnitude de sua decisão, precisamos entender que a Babilônia não era apenas um império político, mas o centro de um complexo sistema religioso que havia influenciado civilizações por mais de 1000 anos antes mesmo de Nabucodonosor subir ao trono. Especialistas em religiões antigas explicam que a Babilônia era considerada o berço da astrologia, da magia e dos cultos de fertilidade que dominavam todo o Oriente Próximo. A palavra Babel vem do acadiano Bab-ili, que significa portão dos deuses. Esta cidade não era vista apenas como capital política, mas como o local onde o mundo divino e o mundo humano se encontravam. Recusar-se a participar dos rituais religiosos babilônicos equivalia a negar toda a cosmovisão que sustentava a civilização mais avançada da época. Documentos cuneiformes, descobertos nas últimas décadas, revelam que Nabucodonosor se via não apenas como rei, mas como representante terreno dos deuses babilônicos. Sua autoridade não derivava apenas da força militar, mas da crença popular de que ele havia sido escolhido pelos deuses para governar. Antropólogos culturais revelam que desafiar um rei sacerdote desta natureza era considerado uma ofensa tanto política quanto cósmica. O sistema educacional babilônico, no qual Daniel e seus amigos foram inseridos, era extremamente sofisticado. Durante 3 anos, eles estudaram as letras e a língua dos caldeus. Daniel, capítulo 1, versículo 4. A palavra original para letras é sefer em hebraico, que se refere não apenas à literatura, mas a todo o sistema de conhecimento científico, matemático, astronômico e religioso dos babilônios. Eles não estavam simplesmente aprendendo um idioma, mas sendo imersos numa cosmovisão completamente diferente. Historiadores explicam que os caldeus eram conhecidos como os maiores astrônomos, matemáticos e filósofos da antiguidade. Seus conhecimentos em agricultura, engenharia, medicina e astronomia eram incomparáveis. O currículo educacional incluía o estudo dos movimentos celestiais, interpretação de sonhos, análise de presságios e rituais religiosos complexos. Para aquela época, rejeitar este sistema de conhecimento era visto como escolher a ignorância sobre a sabedoria. Mas aqui está uma descoberta arqueológica fascinante que mudou nossa compreensão deste período. Tabletes cuneiformes encontrados na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, contém registros detalhados sobre deportações em massa realizadas pelos babilônios. Estas deportações não eram aleatórias, mas seguiam uma estratégia militar e cultural específica, chamada pelos estudiosos de engenharia populacional. O objetivo era quebrar a resistência cultural dos povos conquistados através da separação geográfica de suas elites intelectuais e religiosas. Jovens promissores como Daniel, Hananias, Misael e Azarias não foram escolhidos aleatoriamente. Eles representavam a próxima geração de liderança judaica. Ao educá-los na cosmovisão babilônica e integrá-los ao sistema governamental, Nabucodonosor esperava neutralizar futuras revoltas culturais e religiosas. Esta estratégia havia funcionado perfeitamente com dezenas de outras nações conquistadas. Arqueólogos descobriram evidências de que grupos étnicos inteiros haviam perdido suas identidades culturais originais após 1 ou 2 gerações sob domínio babilônico. O que tornava os hebreus diferentes? Por que eles resistiram quando outros não conseguiram? A resposta está na natureza única da fé israelita. Enquanto outras religiões antigas eram baseadas em localização geográfica, rituais específicos ou estruturas políticas, a fé hebraica era baseada em relacionamento pessoal com um Deus que transcendia fronteiras geográficas e sistemas políticos. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas acreditavam
que os deuses tinham territórios limitados. Quando você deixava sua terra, automaticamente ficava sob a jurisdição dos deuses locais. Mas o Deus de Israel havia se revelado como o Criador de todo o universo, não limitado por fronteiras humanas. Moisés havia ensinado: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Esta declaração era revolucionária para sua época, afirmando um monoteísmo absoluto que contrastava radicalmente com o politeísmo universal. Por isso, quando os 3 hebreus se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro, eles não estavam apenas resistindo a uma ordem política, mas defendendo uma verdade teológica que havia sustentado sua identidade nacional por mais de 800 anos. Eles entendiam que se curvarem diante de qualquer imagem seria negar a própria essência de quem eram como povo escolhido de Deus. O momento da recusa ganhou dimensões ainda mais dramáticas quando consideramos o impacto psicológico da situação. Imagine a pressão. Você está numa terra estrangeira, sem família próxima, sem apoio da comunidade religiosa, cercado por milhares de pessoas que obedecem imediatamente ao decreto real. O isolamento social e emocional deve ter sido esmagador. Psicólogos especializados em comportamento de grupo explicam que a pressão para conformidade aumenta exponencialmente quando alguém se encontra isolado de seu grupo de apoio original. O fenômeno conhecido como pensamento de grupo torna extremamente difícil manter posições contrárias quando você é uma minoria absoluta. Ainda assim, estes 3 jovens encontraram força interior para resistir. De onde veio esta força? A resposta encontra-se nos anos de formação espiritual que eles haviam recebido antes da deportação. Daniel, capítulo 1, versículo 8, nos diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. A palavra original para assentou é sim em hebraico, que significa estabelecer algo como fundação permanente. Esta não foi uma decisão emocional momentânea, mas uma escolha fundamental que havia sido feita muito antes da crise. Especialistas em desenvolvimento espiritual explicam que a resistência em momentos extremos sempre depende de decisões feitas em tempos de menor pressão. Os 3 hebreus puderam resistir à fornalha porque já haviam resistido a pequenos compromissos ao longo dos anos. Cada pequena vitória sobre a tentação havia fortalecido sua capacidade de resistir a pressões maiores. Este princípio encontra paralelo na própria estrutura da fornalha babilônica. Engenheiros que estudaram os designs antigos explicam que estas fornalhas eram construídas com câmaras múltiplas, onde o calor ia aumentando gradualmente até atingir temperaturas máximas na câmara central. Da mesma forma, a vida cristã envolve uma série de fornalhas progressivamente mais desafiadoras que preparam o caráter para resistir às pressões finais. Mas há outro aspecto fascinante desta narrativa que merece exploração: o impacto que este evento teve sobre a comunidade judaica em exílio. Embora o texto bíblico foque nos 3 protagonistas principais, sabemos que milhares de judeus viviam em Babilônia nesta época. Como eles reagiram ao ver 3 dos seus compatriotas assumindo uma posição tão arriscada? Documentos históricos sugerem que a comunidade judaica em exílio estava profundamente dividida sobre questões de assimilação cultural. Alguns acreditavam que a sobrevivência dependia de integração máxima com a cultura babilônica. Outros mantinham que preservar a identidade religiosa era mais importante que a segurança física. A decisão dos 3 hebreus forçou toda a comunidade a confrontar estas questões fundamentais. O livro apócrifo de 1º Macabeus, embora de período posterior, preserva tradições sobre como eventos como este inspiraram gerações futuras de judeus a resistir à pressão cultural. A frase
É melhor obedecer a Deus que aos homens, tornou-se um lema que ecoou através dos séculos, inspirando resistência judaica contra a helenização forçada pelos seleucidas e, posteriormente, contra a romanização imposta pelos césares. Rabinos antigos interpretavam a fornalha ardente como prefiguração das perseguições que o povo judeu enfrentaria ao longo da história. O Talmud babilônico contém discussões extensas sobre como este evento estabeleceu precedentes para Kiddush Hashem, santificação do nome divino, através do martírio quando necessário. Para aquela tradição, os 3 hebreus tornaram-se modelos de como viver com integridade em culturas hostis à fé, mas o cristianismo primitivo interpretou esta narrativa de maneira ainda mais profunda. Pais da Igreja, como São João Crisóstomo, viam na quarta figura uma prefiguração da encarnação. Jesus Cristo caminhando com os fiéis, através das aflições da vida. Santo Agostinho interpretava a fornalha como símbolo do mundo caído, onde os cristãos devem manter sua fidelidade, mesmo sob extrema pressão cultural. A tradição cristã também desenvolveu uma rica simbologia em torno dos detalhes específicos da narrativa. Os 3 jovens representavam a humanidade redimida pela Trindade divina. A quarta figura simbolizava Cristo intercedendo por sua igreja. O fato de que apenas as cordas que os amarravam foram queimadas representava como o sofrimento liberta os fiéis de tudo que os impede de caminhar livremente com Deus. Durante a Idade Média, mosteiros europeus preservaram manuscritos iluminados que retratavam a cena da fornalha com detalhes extraordinários. Estes artistas medievais entendiam intuitivamente que esta não era apenas uma história antiga, mas um paradigma atemporal para todos os que escolhem fidelidade a Deus acima de conformidade social. O reformador João Calvino via nesta narrativa uma ilustração perfeita da doutrina da providência divina. Em seus comentários sobre Daniel, ele argumentava que Deus não apenas permite que seus filhos passem por fornalhas, mas caminha com eles através das chamas, transformando situações de aparente derrota em vitórias gloriosas. Para Calvino, a presença da quarta figura demonstrava que nenhum sofrimento enfrentado por causa da fé é suportado sozinho. Martinho Lutero encontrou nesta história encorajamento durante seus próprios conflitos com autoridades políticas e religiosas de sua época. Em seus sermões, ele frequentemente citava as palavras dos 3 hebreus, mas, se não, enfatizando que verdadeira fé não depende de garantias de livramento, mas de convicção sobre o que é certo, independentemente das consequências. Durante o século XX, esta narrativa ganhou relevância especial durante períodos de perseguição religiosa. Cristãos sob regimes totalitários encontravam nas palavras dos 3 hebreus uma fonte de coragem para resistir a pressões para negar sua fé. Dietrich Bonhoeffer, o teólogo alemão executado pelos nazistas, frequentemente citava esta passagem em suas cartas da prisão. Na China comunista, cristãos perseguidos desenvolveram uma tradição de chamar suas igrejas domésticas clandestinas de fornalhas ardentes, locais onde a presença divina se manifestava de forma especial durante períodos de intensa perseguição. Missionários relatam que alguns dos avivamentos mais poderosos da igreja chinesa moderna ocorreram precisamente durante os períodos de maior pressão governamental. Mas além das aplicações históricas, esta narrativa contém princípios psicológicos e espirituais que são eternamente relevantes. Psicólogos modernos identificam nos 3 hebreus características que definem o que chamam de resiliência espiritual, a capacidade de manter convicções fundamentais mesmo sob pressão extrema. Primeira característica, clareza de valores. Eles sabiam exatamente no que acreditavam e por quê. Esta clareza não foi desenvolvida no momento da crise, mas através de anos de estudo, reflexão e prática espiritual.
Especialistas em desenvolvimento de caráter explicam que pessoas que resistem à pressão social sempre possuem uma hierarquia clara de valores que foi estabelecida antes da situação de teste. Segunda característica, senso de identidade transcendente. Eles se viam não apenas como indivíduos, mas como representantes de algo maior que eles mesmos. Esta perspectiva dava significado ao sofrimento e transformava a resistência pessoal em testemunho público. Antropólogos explicam que culturas que produzem mártires sempre enfatizam identidade coletiva e propósito transcendente. Terceira característica, experiência prévia de fidelidade em situações menores. Como mencionado anteriormente, a recusa da comida real havia estabelecido um padrão de escolher convicção sobre conveniência. Psicólogos comportamentais explicam que resistência em crises maiores sempre depende de vitórias em desafios menores. Quarta característica, apoio de grupo. Embora fossem minoria na multidão, eles não estavam completamente sozinhos, tinham uns aos outros. O texto sugere que tomaram a decisão juntos, fortalecendo-se mutuamente. Pesquisas modernas confirmam que resistência moral é dramaticamente fortalecida quando pessoas compartilham convicções similares, mesmo que sejam minoria absoluta. Quinta característica, perspectiva eterna. Suas palavras revelam que eles avaliavam a situação não apenas em termos de consequências temporais, mas de significado eterno. Esta perspectiva permitia que enfrentassem a morte física como algo menos importante que a morte espiritual, que resultaria de negar sua fé. Mas talvez o aspecto mais fascinante de toda esta narrativa seja como ela antecipa temas centrais do Novo Testamento, de maneiras que os escritores originais provavelmente não compreenderam completamente. A experiência dos 3 hebreus tornou-se, na interpretação cristã posterior, uma prefiguração profética da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Considere esses paralelos. Os 3 hebreus foram mortos, simbolicamente, quando lançados na fornalha, mas emergiram vivos e transformados. Jesus foi morto literalmente na cruz, mas ressuscitou vitorioso sobre a morte. Os 3 hebreus caminharam com uma figura divina através do fogo. Jesus promete caminhar conosco através de todas as aflições da vida. Os 3 hebreus saíram da fornalha sem qualquer marca do fogo. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado que transcendia as limitações físicas normais. A presença da quarta figura na fornalha tornou-se, na teologia cristã, uma das evidências mais poderosas da preexistência de Cristo. Se esta figura era enfatizar uma manifestação pré-encarnação do Filho de Deus, então temos aqui uma das revelações mais claras do Antigo Testamento sobre a natureza divina de Cristo e seu papel como protetor e companheiro dos fiéis. Santo Irineu, um dos primeiros teólogos cristãos, argumentava que todas as manifestações divinas no Antigo Testamento eram, na verdade, aparições do Logos divino, a segunda pessoa da Trindade antes de sua encarnação como Jesus de Nazaré. Para Irineu, a fornalha ardente representava uma prefiguração da paixão de Cristo, onde ele experimentaria o fogo do julgamento divino em nosso lugar. Orígenes desenvolveu uma interpretação ainda mais elaborada, argumentando que a fornalha representava o mundo caído, o fogo representava as tentações e sofrimentos da vida terrena. Os 3 hebreus representavam a alma humana em suas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, e a quarta figura representava Cristo como o protetor e redentor da humanidade. São João Damasceno, o grande teólogo do século VIII, via na narrativa uma ilustração perfeita da doutrina da união hipostática, como Cristo possui simultaneamente natureza divina e humana. A quarta figura podia caminhar no fogo, demonstrando divindade, mas também aparecia em forma humana, prefigurando a encarnação.
Durante o período bizantino, artistas cristãos desenvolveram uma iconografia rica em torno desta cena. Ícones da fornalha ardente se tornaram populares, especialmente entre comunidades cristãs que enfrentavam perseguição sob domínio islâmico. Estes ícones serviam como lembretes visuais de que Cristo caminha com os fiéis através de qualquer forma de sofrimento. A tradição ortodoxa oriental desenvolveu hinos elaborados baseados nesta narrativa, que ainda são cantados durante serviços litúrgicos. Um dos mais famosos começa: os jovens que foram criados na piedade desprezaram o decreto ímpio, não se intimidaram com a ameaça do fogo, mas permanecendo no meio das chamas, cantavam: Bendito és tu, Deus de nossos pais. Mas além das interpretações teológicas, esta narrativa continua oferecendo orientação prática para dilemas éticos contemporâneos. Em nossa época de relativismo moral e pressão cultural para a conformidade, os três hebreus oferecem um modelo de como manter convicções em sociedades pluralistas. Filósofos éticos modernos identificam várias situações contemporâneas que espelham o dilema enfrentado pelos três hebreus. Profissionais cristãos que são pressionados a comprometer padrões éticos para avançar em suas carreiras, estudantes universitários que enfrentam pressão para abraçar ideologias que contradizem suas convicções religiosas. Pais que resistem à pressão cultural para abandonar a educação moral de seus filhos. Empresários que se recusam a participar de práticas comerciais desonestas, mesmo que isso resulte em desvantagem competitiva. Em cada uma destas situações, os princípios demonstrados pelos três hebreus permanecem relevantes. Clareza de valores, coragem para resistir à pressão do grupo, disposição para aceitar consequências negativas por fazer o que é certo e confiança de que Deus honra aqueles que o honram, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. Sociólogos observam que sociedades saudáveis sempre dependem de minorias corajosas, dispostas a resistir a pressões sociais destrutivas. Os três hebreus representam o tipo de liderança moral que impede civilizações de decair para a conformidade tóxica. Sua resistência não foi apenas pessoalmente heróica, mas socialmente necessária. E aqui chegamos à aplicação mais pessoal e transformadora desta narrativa antiga. Cada um de nós enfrenta regularmente fornalhas menores que testam nossa integridade e fidelidade. Estas podem não envolver ameaças de morte física, mas frequentemente envolvem morte social, profissional ou financeira. A pergunta que esta narrativa nos força a enfrentar é: existem convicções em nossas vidas pelas quais estaríamos dispostos a aceitar consequências severas? Ou nossa fé é apenas uma conveniência cultural que abandonamos quando se torna custosa? Os três hebreus nos ensinam que fé genuína sempre envolve uma disposição para dizer: mas se não, mesmo que Deus não nos livre das consequências de nossa fidelidade, ainda assim não comprometeremos nossas convicções fundamentais. Esta é uma fé madura, que não depende de garantias de prosperidade ou proteção, mas de uma compreensão profunda sobre o que realmente importa na vida. Que esta história milenar continue inspirando cada nova geração a encontrar coragem para permanecer fiel em meio às pressões de seu tempo. Que ela nos lembre de que nunca caminhamos sozinhos através das fornalhas da vida e que nossa fidelidade pode resultar em livramento e transformação de maneiras que jamais imaginaríamos possíveis. O Deus que caminhou com três jovens hebreus numa fornalha ardente 2500 anos atrás, continua caminhando hoje com todos os que escolhem fidelidade acima de facilidade, coragem acima de conformidade e verdade acima de conveniência temporal.